Boa tarde, galera. Mais um episódio da série Leituras. Como vocês podem ver, o vento atrapalhou muitíssimo a minha gravação. Vamos lá, quem que é o James Bond? Muitas das cenas eu não vou conseguir usar. Então esse vídeo vai ser um mix de gravação e voice-over. O livro desse episódio é o Revolução Gerencialista, do James Burnham, publicado em 1941. James Burnham é um conservador americano que na década de 30 ele estava envolvido com o movimento comunista americano. E só depois ele acaba negando o comunismo, criticando a União Soviética e se desenvolve como um dos maiores conservadores americanos, um dos mais influentes. Importante notar também o cenário no qual o livro foi escrito. O livro foi publicado em meados de 41. Estavam no meio da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ainda estava na dianteira da guerra, com a França invadida. O ataque de Pearl Harbor só aconteceria em dezembro desse ano. Os Estados Unidos ainda não estavam envolvidos na guerra. E provavelmente a invasão da União Soviética aconteceu muito tarde no processo de edição do livro. Bom, começando o livro propriamente, o autor procura analisar os fatos num prisma neutro, ou sem julgamentos morais, ou sem avaliações do tipo é positivo ou negativo. E a partir desse prisma, ele comenta que o mundo está sob uma revolução. E o segundo passo, ele define o que é uma revolução e depois apresenta os argumentos. Ele define uma revolução como uma mudança em 3 pilares. Primeiro pilar, uma mudança social, econômica e nas instituições políticas, no sistema de relação de propriedades, no modo de produção e na organização política. 2, mudança na cultura e nas crenças. E 3, uma mudança no grupo que compõe a elite. E o que ele entende por elite? Ele define elite como a classe que tem preferência sobre a distribuição da produção desta sociedade. E para ilustrar esses pontos, ele usa como ponto de partida a transformação que houve da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Bom, o primeiro pilar é o econômico. Então, a sociedade feudal é uma sociedade que tinha uma produção para subsistência, enquanto o capitalismo ele focava em produção de mercadorias, e essas mercadorias são trocadas por dinheiro, visando o lucro. Essa questão do dinheiro permeia todas as trocas no capitalismo, enquanto no feudalismo as trocas eram geralmente por escambo. Existia sim dinheiro no feudalismo, porém ele tinha essa característica de projetos especiais, então financiamento de guerras para contratar mercenários ou então para fazer obras, né? E existia também a resistência com essa ideia do dinheiro, dos juros, né? A ideia da usura. Com relação à política, o feudalismo é caracterizado pela vassalagem, que é uma aliança entre o suzerano e o vassalo, e existe uma série de obrigações mútuas. Entretanto, o vassalo tem autonomia sobre o seu domínio, né? Enquanto no capitalismo você tem essa ideia de Estado e cidadania. E a autoridade no capitalismo é centrada no parlamento e não na nobreza, nos reis, né? E essa ideia de parlamento também traz consigo a ideia de constituição, ou seja, a formalização das leis. Existe essa questão da padronização, né? Padronização de leis, padronização de medidas, padronização de taxação. E no campo ideológico existe o humanismo, o individualismo, o rompimento com a Igreja Católica, o protestantismo e a ideia de iniciativa privada, a ideia de progresso. E terceiro pilar, existe uma mudança na elite. A elite deixa de ser os reis, a nobreza, o clero, e passa a ser os comerciantes, os capitalistas. E ele argumenta que esse modelo capitalista chegou no seu auge na Primeira Guerra Mundial. E a partir daí está acontecendo uma nova revolução na sociedade. Ele chama de revolução gerencialista. E todas essas características do capitalismo vão desaparecer.
No capítulo 3, ele desenvolve a sua tese sobre a sociedade gerencialista. E para isso, ele contrasta contra 3 hipóteses, sendo elas a primeira, a hipótese da permanência do capitalismo. Segundo, a hipótese do socialismo. E terceiro, sua tese propriamente, a sociedade gerencialista. Sobre a permanência do capitalismo. Então, ele logicamente coloca duas hipóteses em oposição. A primeira hipótese da permanência do capitalismo. O capitalismo é perene, sustentável, então basicamente o modo de produção definitivo da humanidade. Do outro lado, a hipótese alternativa é não, o capitalismo ele não é sustentável, ele não vai sustentar e de alguma maneira será substituído por um outro modo de produção. Sobre os argumentos contra a permanência do capitalismo. Então, lembrem que na memória recente, menos de 10 anos atrás, eles haviam passado pela crise de 29. Então, isso deixou profundas impressões no autor. Quais são os argumentos que ele coloca? Primeiro é o desemprego em massa. Então, com uma massa de trabalhadores desempregados, existe uma ruptura no tecido social, as pessoas têm que atender às necessidades dela, seja fome, abrigo, etc. E quando elas não conseguem esse sustento, existe instabilidade, existe essa tensão social. O segundo ponto que ele comenta é a questão financeira e as dívidas. Então, empresas extremamente endividadas, estados extremamente endividados, e de alguma forma essa dinâmica não é sustentável. E terceiro ponto, ainda sobre a questão de 29, ele carrega essa ideia de crises periódicas no capitalismo. Então, em 1921 houve uma crise bancária, em 1929 teve uma crise. Então, o autor vê que existe uma ciclicidade nas crises. Como ele encara o capitalismo como insustentável no longo prazo, ele passa a avaliar a hipótese alternativa, a do socialismo utópico, como era entendido na época, que era baseada em 3 ideias fundamentais: uma sociedade livre, equalitária ou sem classes, e internacional, ou pelo menos essa ideia, né, de um sistema global. Porém, a prática mostra um caminho contrário. Então ele argumenta que esse socialismo utópico também é impossível, não é viável. A experiência com a União Soviética mostra que, na prática, o sistema era totalitário, estratificado, então você tinha a burocracia estatal e o povo extremamente miserável, e a União Soviética extremamente nacionalista. Então ele também descarta essa hipótese. Dado que as duas hipóteses ele não considera válida ou não considera possível, ele por silogismo conclui que existe uma terceira coisa que ele não está considerando, ou que ninguém considera. Essa é a grande sacada do livro. E ele argumenta que essa terceira coisa já está em curso. Essa terceira coisa já está acontecendo. E ele chama essa terceira coisa de sociedade gerencial, ou sociedade gerencialista, ou ideologia gerencialista. Sociedade gerencial. Então, retomando o início do livro, que ele descreve uma transição do feudalismo para o capitalismo, ele argumenta que também estamos num período de transição do capitalismo para a sociedade gerencial. Então, no começo do capitalismo, né, quem que eram os capitalistas? Eram os piratas, eram os mercenários, né? Então, eles embarcavam num navio, iam para, sei lá, para a Índia, lotavam o navio de pimenta e voltavam, né? Então, o capitalismo começou nisso. E ele argumenta que hoje o capitalista em si está removido do processo produtivo. Ele não participa diretamente da operação produtiva. Então, logo, ele delega essa função operacional para outras pessoas, para os gerentes aqui, como ele fala. Então, conceito-chave do livro, existe uma separação entre a propriedade e o controle. Então, a propriedade nominal continua sendo
os capitalistas. São os acionistas, são os proprietários de terra e tudo mais. Porém, o controle direto está na mão dos técnicos, né, dos gerentes, como ele cita. E ele, através de vários exemplos históricos, ele mostra que esse controle aqui, subjuga essa propriedade. Os reis merovingios, ele cita a Florença renascentista, né? A nobreza dependia do dinheiro dos banqueiros, dos financistas, para financiar as navegações e o comércio. E ao longo do tempo houve essa inversão, né? Então a nobreza cai e surge uma classe de burgueses, né? E quais são as características dessa sociedade gerencialista que ele propõe, né? Ele vai entrar mais a fundo, mas ele já dá uma pincelada logo de cara, né? Primeiro, ela vai ser uma sociedade global. Então, enquanto o capitalismo era baseado num Estado nacional, ele vê que esse fenômeno do gerencialismo tende a criar um Estado global, ou como ele fala também, 3 super-estados, né? Ele argumenta que não haverá mais direitos à propriedade, como era no capitalismo. Então isso vai ser algo que vai mudar. E as ideologias que são propagadas pelos gerentes são diferentes das coisas que serão colocadas em prática. Então o discurso ideológico fica descasado dos efeitos práticos desse discurso. Agora chega na carne do livro, assim, ele analisa quem são os gerentes, né? Então, ele continua daquele ponto que os capitalistas perdem o controle dos meios de produção devido à complexidade técnica. Ele identifica 3 grupos envolvidos no processo produtivo, né? O primeiro são dos trabalhadores não especializados, né? Assim, popularmente a galera chama de peão, né? Então, o segundo são o trabalho técnico. Quem seriam eles? Seriam os engenheiros, seriam os químicos, com ciência e engenharia. E o terceiro papel são os coordenadores e diretores do processo. Então você pode imaginar que são os gerentes, diretores, presidentes, os proprietários. Esse terceiro papel dos coordenadores e diretores, ele ainda divide em 4 classes ou 4 categorias. A primeira delas são os gerentes de produção. São realmente os gerentes envolvidos diretamente no processo operacional. Então eles vão decidir os materiais empregados. O exemplo que ele usa é a indústria automobilística, né? Então você imagina quais são as máquinas empregadas para estampar a chaparia do carro, qual é o plástico que vai ser usado no interior ali, os processos, a química da borracha ou qualquer coisa do gênero. Esses são os coordenadores, diretores, gestores técnicos. O segundo grupo que ele identifica são os gestores financeiros. São a face interna da empresa com relação ao capital, às finanças. Qual que é o papel deles? Eles vão organizar a cadeia de suplementos, eles vão gerir o capital, gerir os ativos, eles vão tomar decisões, por exemplo, devo usar capital próprio, devo pegar emprestado. Esse é o papel deles. Depois você tem uma camada externa à empresa, que seriam os financistas, os banqueiros. E eles não estão olhando uma empresa em si, eles olham várias empresas, né? E eles têm interesses ao longo da cadeia. Eles trabalham com essa ideia de financiamento e a questão de mercados de capitais. O que interessa para eles, às vezes, não é o sucesso individual de uma empresa, é o sucesso de um aglomerado, de uma cadeia. Então, por exemplo, eles podem usar a cadeia de fornecedores para enfraquecer uma empresa, fazer uma aquisição, coisa do tipo. Isso foi um detalhe muito interessante que eu vi no livro que abriu bastante os olhos. E o quarto grupo são os controladores propriamente, são os acionistas, proprietários, no final das contas, né? O sistema capitalista, para ter lucro, para a coisa funcionar, necessita dos 4. Mas, olhando com o objetivo apenas de produzir,
ele argumenta que a classe 1 e 2 são necessárias e as outras não são. Eles não estão envolvidos diretamente com o processo produtivo. E a classe 3 e 4 geralmente são quem leva a maior parte dos ganhos financeiros, tipo, ganhos materiais aí da empreitada, né? São os acionistas e os financistas. É a questão do ressentimento dos gestores com os capitalistas. Volta um pouco a ideia do Nietzsche. Então, os gestores se veem como a locomotiva produtiva. Então, eles realmente fazem a produção acontecer, porém eles não desfrutam dos produtos dessa produção, ou desfrutam numa fração muito inferior à dos banqueiros ou à dos capitalistas. Então, esse sentimento é o combustível para a revolução. Ele coloca a seguinte pergunta também. Imagina a República de Florença, do Maquiavel, certamente ele poderia perguntar: quem diz que essa nobreza vai entrar em decadência e esses comerciantes vão assumir controle? E ele faz a mesma pergunta para os Estados Unidos, né? Como é possível imaginar que os capitalistas vão perder o controle e os gerentes vão assumir o controle? E então ele argumenta que essa remoção dos capitalistas do processo produtivo enfraquece a percepção pública e ideológica deles. Então existe essa figura do herdeiro que vive uma vida de luxo e totalmente afastado do processo produtivo. Ele não faz a gestão da empresa, não faz nada. Ele vive do dinheiro do pai dele, né? É uma figura que aparece bastante na mídia aí e é polêmica, né? Os gerentes, eles também têm esse desejo de se tornarem capitalistas, se tornarem elite. Mas como ele argumenta no livro, esse caminho para se tornar capitalista já está fechado. O mercado já está extremamente monopolizado e não existem mais avenidas para se atingir esse objetivo. É um livro da década de 40, né? Então, vimos a revolução dos computadores e tudo mais. Então, recentemente a gente ainda viu uma janela de abertura aí para que as pessoas entrem na elite, né? Existe uma circulação na elite. Mas, olhando para a década de 40, é razoável ver que o autor ele não acreditava que numa circulação da elite, né? Mas hoje a gente viu o que aconteceu. Big Techs e tal foram esse caso. É só um parênteses. Os gerentes, sabendo que eles são limitados nesse caminho, eles não vão seguir o caminho do empreendedorismo, eles se voltam ao caminho do Estado. Através da participação no Estado, né, na regulação, nas agências, eles ganham o poder. E basicamente esse é a plot da revolução. Os gerentes entram no Estado e usam o Estado para ganhar controle dos meios de produção. Os socialistas criticam, dizendo que o Estado é uma ferramenta dos capitalistas que vão oprimir, blá, 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 blá. Mas esse é um discurso puramente ideológico. Na prática, eles usam o Estado, eles se infiltram no Estado contra o capital, contra os capitalistas, né? Então, existe esse descolamento entre a ideologia, que a ideologia propõe, e as ações práticas e os resultados práticos das ações. Outra coisa que ele comenta é a função do dinheiro numa sociedade gerencialista. Ele comenta que o dinheiro numa sociedade gerencialista vai ter cada vez menos importância. Por quê? Primeiro que os gerentes, eles não são a classe que detém o dinheiro. Então, eles vão ser recompensados através de outras maneiras. Então, por exemplo, com cargos, com diplomas. Ele cita o exemplo da União Soviética, né? Era muito difícil você ter um carro, um automóvel. Então, o Estado dar automóveis para as pessoas é um reconhecimento, né? Cria status social, enfim. Então ele argumenta que numa sociedade gerencialista a recompensa nem sempre vai ser monetária, dinheiro, vai ser de outras formas. E ele comenta também que, por exemplo, sociedades teocráticas, esse reconhecimento é através da educação, né? Então o clero controla a educação e isso confere privilégios, né? Tipo, professor e tal, não sei o quê. E com isso
esse clero controla quem pertence à elite. É um incentivo muito maior do que puramente um incentivo material, né? Então, E ele comenta também que isso também aparece no Moldbug e tudo mais. Isso tudo não é um plano, não é uma conspiração, é simplesmente uma coincidência de interesses. Então, as pessoas agindo conforme seus interesses, né, segundo suas estratégias, inevitavelmente a coincidência desses interesses vai acabar jogando nesse cenário. Então, por exemplo, a questão do New Deal nos Estados Unidos, né, que ele aborda muito no livro. Estamos criando aqui a Companhia Nacional da Geração Elétrica para fomentar o capitalismo, né? Estamos regulando tal aspecto da economia para fomentar o capitalismo. Então, no discurso ideológico, eles estão favoráveis ao capitalismo, mas o efeito prático das ações dele é destruir o capitalismo. Então, cada vez mais você está tirando pedaços da iniciativa privada e colocando dentro do Estado. E sempre quando uma parte da economia está dentro do Estado, ela está sob o controle da classe dos gerentes. A mentalidade do gerente da indústria e o gerente nas agências governamentais é a mesma. O sistema financeiro americano e a regulação do sistema financeiro americano, ela é um revolving door, né, como eles falam, né? Então a pessoa é um regulador, é um gestor, ele termina o termo dele, ele volta para a indústria, né? E pessoas da indústria aqui são cooptadas para trabalhar na regulação, né? Provavelmente isso acontece em todos os setores, transporte, telecomunicações, petróleo, enfim. Outra questão que ele argumenta por que o dinheiro será cada vez menos importante é porque as pessoas não vão pagar diretamente pelas coisas, pela educação. As pessoas não pagam diretamente pela educação. Você vai ter colégio público. As pessoas não pagam diretamente pela saúde. Você vai ter sistema público de saúde. As pessoas não pagam diretamente por infraestrutura. Então, tem um sistema federal de rodovias e, enfim, todas essas coisas precisa de dinheiro para fazer estrada, para fazer escola, para fazer hospital. Entretanto, esse dinheiro não sai diretamente do bolso dos usuários. Um indício que o dinheiro vai passar a ser menos prevalente. E outro exemplo que ele coloca, veja, estavam em guerra, certo? E eles estavam espantados com a capacidade produtiva tanto da União Soviética como da Alemanha. Se você comparar com o parque americano, né, o parque inglês, eles estavam. Então, no livro, ele defende que esse modelo gerencialista ele é mais eficiente em produzir. E, no final das contas, essa maior produção, maior capacidade de produção, inevitavelmente vai obrigar a sociedade a adotar esse modelo. Então, isso também é um ponto controverso do livro, que ao longo dos anos a gente viu que a União Soviética não tinha uma produção nem um pouco comparável com os Estados Unidos na década de 70 e 80. Então, talvez, durante a guerra, quando houve uma produção focada na guerra e para os insumos de guerra, talvez fosse algo comparável, eu não tenho os dados. Ou passava-se a impressão para o autor que era comparável. No longo prazo, isso aqui que ele está falando talvez não seja tão verdade assim. Bom, outra parte importante são as instituições. Ele fala onde é o locus da soberania, onde a soberania é exercida. Então, num sistema capitalista, a soberania é exercida no parlamento. A palavra final é do parlamento. Num sistema gerencialista, as decisões são tomadas em comitês técnicos. Na experiência até da época, ainda existia a figura do parlamento, mas era um teatro e era só um carimbo para as medidas. Como é que é estruturada essa coisa? Esses comitês, comitê técnico, sovietes lá da União Soviética e tal, eles em si tomavam as decisões, essas decisões eram enviadas para o parlamento e esse parlamento carimbava. Então, a gente percebe também esses movimentos. Cada vez mais os parlamentos são esvaziados das funções dele e essas funções são delegadas para agências. E a gente tem agências para tudo, né? No Brasil, a agência do petróleo, né, tá controlando o combustível. Meu,
tá controlando um aspecto fudido da vida da economia. A agência das telecomunicações, a Anatel, né? Meu, então é assustador ver essa remoção do locus parlamentar, onde você tem a participação do eleitor, né? Tipo, do voto, e você tem algum controle para essas agências. Meu, você não sabe quem que é o presidente da Anatel, do diretor da Anatel, não sei qual que é o nome do cargo. Outra coisa que ele comenta também que é o seguinte: a mentalidade capitalista é a da negociação. Então, você tem duas contrapartes, elas vão, por exemplo, imagina, ó, você tem uma litigância, tenta os dois advogados, eles debatem ali, negociam e chegam num acordo. Essa é a mentalidade por trás de um parlamento. As partes envolvidas vão discutir, vão chegar num consenso. Essa mecânica só funciona se houver oposição, duas partes com interesses contrários. Senão nunca não se tem uma síntese, né? Então é também um detalhe fundamental, né? Segundo a história recente, tanto a Alemanha e a União Soviética, eles viviam regimes autoritários totalitários. E a pergunta que ele se faz é: o totalitarismo seria a forma permanente da política de uma sociedade gerencial? E ele argumenta que não. Apesar de alguns elementos de centralização serem necessários, esta forma não necessariamente é a forma final ou a forma definitiva da política em uma sociedade gerencial. Ele põe um contraponto. O capitalismo, ele é descentralizado. A sociedade gerencialista, ela depende de centralização e de comando centralizado. E ele acredita que o Estado gerencialista tem que ser extremamente centralizador. Isso não funciona muito bem com essa questão da representatividade parlamentar. Então ele coloca algumas saídas, né? Uma saída dos estados gerencialistas ele coloca como um parlamento com apenas um partido, como é na China hoje, né? E existir válvulas de escape, né, para movimentos populares e tal, dentro de associações e comitês, né? Associações técnicas e comitês. Então, outra questão do totalitarismo que ele fala é o seguinte: que numa sociedade capitalista, a elite exerce poder indiretamente através de representantes. E numa sociedade gerencialista, existe uma fusão do interesse econômico e do interesse do Estado. Então, o burocrata, a pessoa que está no cargo de liderança, ele de fato é a elite desse lugar. Por que essa ideologia ganha tantos adeptos e seduz as massas? Existe essa atração por trás dessa ideia? Na memória recente, as pessoas passaram por muitas crises, passaram por guerras. Primeira Guerra Mundial, as crises entre guerras, né? Alemanha de Weimar, o New Deal e a Segunda Guerra que estava acontecendo naquele momento, essas dificuldades estavam associadas no imaginário ao sistema capitalista. Então, quando uma nova ideologia traz um discurso de estabilidade, decisões técnicas, decisões científicas, isso ganhava bastante adesão, em oposição à experiência vivida. Sobre a visão de governança global do livro. Ele acredita que a forma final do sistema gerencialista seria uma governança global, um Estado global ou um órgão global de governança. Porém, ele argumenta que isso é muito difícil, existem muitas barreiras, que provavelmente a situação se configuraria em pelo menos 3 superestados. Seriam um superestado concentrado no bloco industrial americano, um superestado europeu ou euroasiático, eurasiano talvez, e um terceiro, um asiático. Então, isso também foi motivo de inspiração para outro autor muito famoso, que é o Orwell, no 1984, onde ele também descreve um mundo dividido em 3 blocos: a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. Então, hoje podemos identificar esses blocos, né? Seriam algo como a União Europeia, o bloco russo-chinês, né? Então,
Talvez no Orwell ele visualizava a Eurásia como a União Soviética e a Europa. Muito antes do livro 1984, o George Orwell tomou inspiração com o James Burnham, com certeza. Nesse tema ainda, esse movimento de governança global, podemos ver que existe órgãos, organizações como as Nações Unidas. Nessa questão dos blocos regionais, vemos, por exemplo, a União Europeia, que no início surgiu como uma comunidade cooperativa econômica e foi avançando legislativamente. Então, hoje a União Europeia tem fronteiras comuns, tem uma moeda comum, tem um parlamento. Então, um superestado gerencialista seria algo como a União Europeia. Os 3 últimos capítulos do livro, ele basicamente entra em detalhes nas 3 sociedades gerenciais que ele percebe: a União Soviética, a Alemanha e a América do Roosevelt, do New Deal. Então, ele entra a fundo em cada um desses sistemas, estuda cada um desses sistemas no livro. E cada um deles teve particularidades, tanto culturais, tanto políticas. Então, esses 3 últimos capítulos ficam a título de curiosidade. Eu não vou fazer um resumo, senão esse vídeo ficaria demasiadamente longo. Então, eu não tenho saco de editar. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. E eu lembro que eu fiz o poll, né, a enquete, e esse livro não recebeu nenhum voto. Então, como eu ouço vocês, como eu estou atento, eu fiz exatamente o contrário do que vocês pediram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não desanimem.